Quero cumprimentar os irmãos da paz do Senhor. Meu nome é Marco, mais uma vez vem trazer a palavra de Deus. Antes de mais nada, quando você gostar desse vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho para que você seja avisado de novos vídeos e o canal seja fortalecido. O tema de hoje é discernimento. O que é discernimento? É saber compreender a situação para tomar a decisão correta. No capítulo de 1 Reis, capítulo 3, de 1 ao 15, vai falar de Salomão. E aí eu quero destacar, nesse capítulo 3, quero destacar o versículo 5. Em Gibeão, Yahvé apareceu em sonho a Salomão durante a noite. Disse Deus, pede o que desejares e eu te darei. No versículo 9 diz assim, dá, portanto, a teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade. Pois sem a sabedoria que vem de ti, quem pode governar este grande povo? É Salomão. Salomão falando aqui, pedindo a Deus sabedoria para governar. Ele estava sem discernimento, que você vai ver aqui no do versículo 1 ao 3, ele fez aliança com o Egito, casando com a filha de Faraó, consequentemente fazendo sacrifício aos deuses do Egito. E ao mesmo tempo ele amava a Deus. Então o que, é que a gente vai entender? A gente vai entender que ele estava sem discernimento. Na palavra de Tiago 4:3, a palavra de Tiago 3 diz assim, ó, 4:3. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedes com motivação errada, simplesmente para esbanjar os vossos prazeres. Então, se a gente vai pedir, tem que saber pedir. Porque se a gente pedir coisa errada, que não agrada a Deus, Ele não vai dar. Então a gente tem que saber pedir. Por exemplo, se eu quero um carro, eu tenho que ir na agência. Se eu quero uma casa, eu tenho que ir na imobiliária. Deus é espiritual. Então, se Deus é espiritual, a gente tem que pedir coisas espirituais. E Deus sabe o que a gente precisa. O conhecimento. A gente adquire conhecimento fazendo curso, aprendendo a mexer em máquinas. É um conhecimento, uma habilidade. A sabedoria é aplicar o conhecimento que a gente tem. É a sabedoria. E o discernimento? O discernimento é saber lidar com a situação. Se é certo, se é errado. Se eu vou fazer agora ou deixo para depois. Tem discernimento, porque a gente pode entrar em enrascadas. A gente pode fazer coisas erradas e trazer consequências que não vão agradar a Deus. Nós estamos falando aqui do mundo espiritual, que a gente tem que saber pedir. Deus dá. E Tiago 1:5 diz que a gente tem que pedir com fé. Se a gente está falando coisas espirituais, a gente tem que ter fé, sem duvidar. Está falando de Tiago 1:5. Se a gente duvidar, Deus não vai atender os nossos pedidos. Salomão, no final da vida dele, Deus deu aqui o discernimento para ele teve uma vida, né? Só que ele não morreu forte em dias. Ele morreu novo, com mais ou menos 60 anos. Então a gente acredita que ele morreu de morte natural, mas com 60 anos é novo. Então, no final da vida, a gente vai ver aqui na vida de Salomão, que ele, no final da vida, ele casou com muitas mulheres e começou a fazer sacrifícios a outros deuses. Isso não agradou a Deus. Quer dizer, que no final ele perdeu o discernimento do certo e do errado. Ele perdeu o discernimento e voltou para trás. O Deus Todo-Poderoso, aqui no versículo 14, ele fala aqui, ó, e se, olha só, se andar nos meus caminhos, obedecendo os meus estatutos e os meus mandamentos, como procedia Davi, teu pai, eu prolongarei os teus dias sobre a terra. Você vê que o dia dele não foi prolongado. Não foi prolongado. Por quê? Porque ela está falando aqui, ó, se andares nos meus caminhos. O que é o se? O se é uma conjunção subordinada. O se sozinho não faz nada. Ele está subordinado ao complemento. Então quer dizer que eu tenho uma escolha. Fazer o certo ou fazer o errado. Que nem eu estou falando aqui. Que a gente tem que saber pedir. Se aceitar Jesus, por exemplo, vai para o céu. Se não aceitar, não vai. É a decisão que a gente tem que tomar. A gente está aprendendo. A gente está tendo o conhecimento. Eu estou passando o conhecimento. Você agora está sabendo. Se aceitar Jesus, vai para o céu. Se não aceitar, não vai. É simples assim. Eu não estou estudando para massagear o ego de ninguém. Eu estou falando a verdade e estou sendo reto, direto. Né? É isso que eu quero passar no dia de hoje. E que eu quero deixar a cereja do bolo para você que está assistindo esse vídeo.
Como que eu vou pedir então? O que, que eu tenho que pedir? Deus, me dá o que eu preciso. Pronto. Aí já está o resumo da história. Deus, me dá o que eu preciso, não o que eu quero. Porque o que eu quero, se não te agradar, o Senhor não vai te dar. Então eu tenho que pedir a Deus o que eu preciso, que eu, às vezes, nem eu sei. É só Deus que sabe o que eu preciso. É o que eu quero passar para os irmãos no dia de hoje. Saber pedir. Pede as coisas espirituais. Pede contato, intimidade com Deus. Pede que Deus coloque um anjo no teu caminho para te proteger do mal. Para você não ser enganado. É isso que eu quero passar para você no dia de hoje. Pede certo. Que Deus vai dar discernimento, vai te dar discernimento de você agir na situação. Amém? Até uma próxima oportunidade.